Então tá. O presidente americano Donald Trump declarou publicamente ontem que, se não houver progresso em direção ao cessar-fogo na Ucrânia, ele está pronto para impor sanções econômicas muito sérias contra a Rússia. O problema é que as novas 2 semanas que ele concedeu estão chegando ao fim. E aqui a questão é, se haverá mais 2 semanas para o ditador Putin? Ao mesmo tempo, o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, anunciou que esta semana se reunirá com a delegação ucraniana em Nova York, sabe-se que são Ermak e Umerov, e que ele mantém contato diário com o lado russo, sugerindo possível novo avanço nas negociações. Ao mesmo tempo, Donald Trump respondeu a todas essas declarações dos funcionários do Kremlin sobre se Zelensky é legítimo ou ilegítimo, e afirmou que os russos estão falando besteira. Bem, literalmente bullshit. Ou seja, ele diz que tudo isso é pose e eles vão ser obrigados a assinar alguns documentos. Existem 2 linhas paralelas. Por um lado, há apenas pressão verbal de Donald Trump dizendo que se algo acontecer, haverá sanções econômicas severas. Por outro lado, há negociações, como afirma Steve Witkoff, que conversa diariamente com os russos. E essas 2 linhas estão abertas neste momento. Por isso, mais adiante neste episódio, vou explicar detalhadamente o que exatamente declarou Donald Trump e o que acrescentou Steve Witkoff. Como isso se encaixa com as garantias de segurança para a Ucrânia que estão sendo desenvolvidas agora na Europa e o que isso significa para a Ucrânia, quais conclusões podem ser tiradas. Meu nome é Alexei Pet, hoje é dia 27 de agosto no calendário. Em seguida vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pet News. O link está na descrição do vídeo. Aqui, sabe, não vou citar longamente nem o Trump nem o Witkoff. Vamos analisar especificamente o que foi dito e como isso se encaixa com alguns dos bastidores que circulam sobre as negociações entre os americanos e os russos. Vou começar mesmo assim com as palavras diretas do Trump, sabe? Sem traduzir para uma linguagem diplomática ou mais acessível. Ele disse literalmente: estamos prontos para impor sanções econômicas muito sérias. Estamos falando de economia, não vamos nos envolver em uma guerra mundial se não houver progresso. Temos ferramentas e vamos usá-las. Ou seja, esse é o enquadramento do Donald Trump. Ele diz que de forma alguma os americanos tentarão parar essa guerra por meios militares. As tropas americanas nunca entrarão na Ucrânia. E ele diz, de modo geral, que não temos o objetivo de iniciar a Terceira Guerra Mundial. Estamos prontos para usar essas ferramentas econômicas que até agora ele ainda não especificou. Bem, e a única coisa é que hoje entraram em vigor tarifas adicionais contra a Índia. Como ela comprava muitas vezes petróleo russo, agora a tarifa dos Estados Unidos da América sobre produtos indianos importados subiu para 50%, um aumento de 25%. Ou seja, a aposta é na economia e não no envio de tropas americanas. Não houve insinuação. Donald Trump foi claro, vamos pressionar com sanções. Quando? Bem, provavelmente quando o próprio Donald Trump perceber que qualquer negociação não funciona. A dúvida permanece quando isso vai acontecer. E aí Steve Witkoff tentou responder a essa pergunta, mas de forma bastante vaga. Ele afirmou que não está dizendo que isso vai acontecer em algum momento no futuro, ele está tentando indicar um horizonte específico. Witkoff declarou, cito, provavelmente ainda será necessário que o presidente finalize o acordo. Na mesa de negociações, Donald Trump, segundo Witkoff, ainda deverá ser a terceira parte nas conversas. Ou seja, isso já é uma disposição oficial e pública. Em Nova York, houve um encontro com ucranianos. O projeto Zenit marcou mudanças significativas para Nova York. Eles não sabem quem pode ser e assim por diante. Ou seja, estão tentando ganhar tempo de novo. Na véspera, perguntaram isso diretamente para Trump. Bem, você fala sobre a possibilidade de algum acordo após uma reunião bilateral entre Putin e Zelensky, na qual talvez você seja a terceira parte. A Rússia alega que Zelensky não é legítimo. Então, qual o sentido dessas negociações? Ao que Trump respondeu, isso não importa. Todos eles estão apenas posando, estão fazendo pose. Precisamos parar as mortes, não discutir papéis, aqui não é preciso tradução. A Casa Branca sinaliza que não vai deixar que a conversa sobre o cessar-fogo seja abafada, com esses truques sobre se Zelensky é legítimo ou ilegítimo. E Trump dá a entender que, Putin vai ter que sentar à mesa de negociações com Zelensky e assinar os documentos justamente com ele. E para entender onde a lógica de Trump leva, vamos lembrar uma fórmula dele de algum tempo atrás.
Ele repetiu isso várias vezes publicamente. Na rede social Truth Social, Trump escreveu: "É muito difícil, se não impossível, vencer uma guerra sem atacar o país do interventor. É como proibir um time forte com uma defesa fantástica de jogar no ataque, não há chance de vencer." O mesmo ocorre com Ucrânia e Rússia. Esse pensamento é importante para o contexto, ou seja, Trump reconhece que sem pressão sobre o país agressor a guerra não vai acabar. Bem, é daí que surge essa suposta janela para sanções. Mas é preciso entender que na equipe do Trump ainda existe um grupo que acredita que é possível negociar com os russos. A questão é o preço da negociação. E agora, como se diz, uma camada mais prática, o que pode estar incluído em medidas muito sérias, sanções muito sérias que Trump pode impor contra a Rússia, caso ele as imponha. Bem, estou falando agora sobre alavancas reais que já foram discutidas publicamente nas últimas semanas e que estão ligadas ao petróleo e às finanças. Essas são questões de seguro e logística, da chamada frota sombria da Rússia. Ou seja, se os Estados Unidos da América realmente levarem isso a sério, a Rússia não conseguirá fornecer seu petróleo. São sanções secundárias contra os chamados bancos intermediários que ajudam novamente a comercializar o petróleo russo e a realizar transações. São serviços de apoio à indústria do petróleo e bloqueio das rotas de pagamento para a exportação de derivados, ou seja, totalmente. Isso não se refere só ao petróleo bruto, mas também ao petróleo e seus derivados. Paralelamente, Trump já mostrava a intenção de impor tarifas a países que compram petróleo russo. Bem, a Índia é apenas o caso mais recente. Em suas palavras, a outra fórmula dura que ele repete constantemente, ele diz que será uma guerra econômica, não mundial. Foi assim que ele declarou na véspera, insinuando que, ele não quer entrar na Terceira Guerra Mundial nem envolver forças militares. E está pronto para acabar essa guerra com sanções e tarifas. E isso é exatamente o que Kiev já pede há muito tempo aos aliados: finalmente atingir o bolso do Kremlin e do círculo do ditador Putin. Mas não com meias medidas, e sim com um golpe direto para que a economia da Rússia simplesmente desmorone, para que os russos finalmente sintam as consequências das sanções. O que muda para a Ucrânia agora com a última declaração de Trump e Witkoff? Primeiro, o encontro em Nova York. O fato de Witkoff ter se reunido com a delegação ucraniana esta semana mostra que a chamada ponte em Washington realmente está funcionando. Em segundo lugar, a questão das garantias de segurança, nos comentários recentes do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e de porta-vozes americanos. Vejo há dias uma estrutura sendo delineada de várias formas. E, novamente, nós já discutimos isso, então não vou me alongar muito aqui. Essa estrutura é a seguinte: os Estados Unidos da América fecham o espaço aéreo. Essas são questões de inteligência, defesa antiaérea e questões de comando, além da transferência de dados de inteligência. A Europa resolve a questão terrestre. Essa é uma missão militar pós-guerra de uma coalizão europeia pronta para entrar na Ucrânia, apesar de já haver presença lá. Há debates na Europa sobre se realmente vale a pena enviar militares. Isso é um análogo ao artigo 5 da Carta da OTAN e está diretamente relacionado ao quão firmemente os Estados Unidos da América estarão dispostos a pressionar economicamente caso qualquer negociação fracasse. A posição de Kiev nesse contexto não traz surpresas e não muda nada. Zelensky repete duas coisas e alerta para não haver ilusões. Ele declarou, cito: "As garantias precisam ser como o artigo 5 da OTAN, automáticas, não só no papel." Isso é o que discutimos com você, e nenhuma legalização da ocupação. Kiev não vai recuar disso. Por isso, em Washington, insistem tanto em desviar o foco dos papéis sobre a suposta legitimidade de Zelensky para o cessar-fogo, depois condições rígidas de garantia. E sobre os prazos de Donald Trump, preciso mencioná-los. Como sabem, eles sempre mudam. Sim, ele gosta muito desses prazos de 2 semanas e sim, às vezes ele os adia. Bem, estou dizendo às vezes, para dizer o mínimo. Por isso, para nós, o que importa não é o barulho, não é a declaração, mas sim a ação. Haverá sanções secundárias ao petróleo, seguros e bancos? A pressão logística aumentará? Será que eles conseguirão, criar uma situação em que a Rússia fisicamente não consiga exportar seu próprio petróleo e derivados? Aliás, as forças armadas e de defesa da Ucrânia estão fazendo isso. Eles atacam refinarias de petróleo, a logística, o próprio oleoduto Druzhba, assim excluindo fisicamente a possibilidade dos russos ganharem dinheiro com o petróleo. A Ucrânia aplica rigorosamente as sanções que Trump apenas menciona.
Se os Estados Unidos da América também impuserem sanções, isso significa que estamos passando da fase das palavras para a fase dos resultados. Senão, a janela de negociações reabrirá e as conversas não darão em nada. E a conclusão é que nos últimos dias temos 3 indicadores claros em mãos. Primeiro, ameaça direta de sanções econômicas graves à Rússia. Segundo, anúncio do encontro de Steve Witkoff com a delegação ucraniana em Nova York e seus contatos diários com Moscou, como afirmou. Terceiro, público, isso não importa. Diante do Kremlin questionar a legitimidade de Zelensky, Trump afirma: isso nem está em debate. Todo o resto que você ouve deriva desses 3 marcadores. Por isso, vamos observar nos próximos dias se haverá medidas reais de sanções e se surge um contorno para a data do encontro entre Putin e Zelensky. Ou não aparece. Se não, ouvimos de novo que em breve vão impor sanções. Mas, infelizmente, a janela de negociações está sendo preenchida apenas com conversas vazias que não levarão a nada. Por hora, deixo reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Cuidem-se. Até mais a todos. Continuação.